donos do país estão a desaparecer. Os donos do país são os portugueses. Há duas formas de interpretar a frase de Pedro Passos Coelho, dita há dias, e que ficará eventualmente na história como a de Sócrates, queria um país mais pobre, que é: os donos disto tudo estão a desaparecer, os donos disto tudo são os portugueses. Pau querido, vais pela interpretação óbvia ou pela interpretação absolutamente de espírito da lei, digamos assim, que foi aquela que teve Passos Coelho? Bem, este governo tem tido, e este presidente, portanto há aqui uma ligação, têm tido um recorde, bateram o recorde das frases e do mau soundbite, dos soundbites completamente disparatados e por aí fora. Mas eu não quero discutir o que é acessório, porque este assunto é muito importante. Em primeiro lugar, Passos Coelho não tem razão, ou seja, os portugueses não são donos disto tudo. Aliás, há cada vez menos portugueses donos de Portugal. Aquilo que ele queria dizer, ou o fundo de verdade que lhe permite contar esta mentira e, portanto, para tirar algum efeito propagandístico nesta época eleitoral que vai durar um ano, graças a Cavaco Silva, o efeito propagandístico, dizia eu, portanto, o fundo de verdade em que ele assenta do qual ele parte para isto, é um artigo do Financial Times a dizer que há uma mudança de paradigma em Portugal. E, de facto, há uma mudança de paradigma em Portugal. E nós vemos que algumas empresas que o Estado privatizou nos últimos tempos, portanto, são hoje não de grupos económicos portugueses, mas de grupos económicos estrangeiros. Portanto, mesmo que Passos Coelho tivesse razão no sentido de haver uma mudança dos donos disto tudo interna e, portanto, uns donos disto tudo tinham deixado de ser donos disto tudo para passar a haver outros donos disto tudo cá, não é verdade, porque os donos disto tudo não são portugueses, são chineses, brasileiros, angolanos e agora franceses com a PT. Pronto. Portanto, há de facto aqui uma mudança de paradigma que tem a ver com isto, embora não fosse isto que o artigo do Financial Times falava, mas há de facto aqui alguma mudança em relação a quem tem as coisas, a quem tem aquilo que é Portugal. Há de facto aí uma mudança. Só para terminar, em relação à frase os donos disto tudo, que era aplicada, como sabemos, a Ricardo Espírito Santo Salgado, na verdade, o Ricardo Espírito Santo Salgado e a família Espírito Santo continua a ser uma das maiores proprietárias da riqueza portuguesa. Isso não mudou. E as outras, há até algumas das famílias, portanto, que estão dentro desse friso de os donos disto tudo, que até têm vindo a reforçar as suas propriedades nestes 3 anos e meio de infelicidade passista-portista. E refiro-me, por exemplo, às cadeias às duas grandes famílias, às famílias que controlam os 2 grupos de distribuição. Mas, portanto, o que Salgado, ainda não, é só para acabar, o que Salgado perdeu foi o poder sobre o Banco Espírito Santo. Foi isso que acabou. Portanto, a posse dele em relação a Portugal não acabou. Já podes. Ok. Não, é que a frase, eu quando vi a frase, eu disse assim, bolas, prec, outra vez. Estamos em 75. Os portugueses são donos disto tudo. Que perigo! É verdade, mas é verdade. Não, francamente, eu acho bem, eu pergunto-me em que momento é que os portugueses deixaram de ser donos disto tudo, donos de Portugal. Quando é que nós nunca fomos donos de Portugal? Durante o Estado Novo, éramos nós os donos de Portugal, e Portugal até era maior. Agora, Portugal também, os mesmos que mandavam em Portugal, mandam agora em Portugal agora, não é? Angolanos, portugueses, de Angola, e os Espíritos Santos, só falta os Melo, e os políticos também estão ao serviço do grande capital. Isso é verdade. Eu sou defensor de um mundo sem fronteiras, de um mundo universalista, de um mundo liberal e apenas gerido pela vontade popular. Desde que todos nós sejamos, como diria há dias, sejamos ricos e haja dinheiro a fluir. Ou então, vamos ser mais utópicos, a total ausência de dinheiro. Não há dinheiro.
Aliás, como num conto de ficção científica, havia uma pessoa por dia que ia trabalhar, enquanto todo o resto do mundo não fazia nada, porque as máquinas estavam todas elas a funcionar. E havia lá uma pessoa por dia cujo trabalho dele era ir carregar num botão. Esse sim, era o único que trabalhava. Mas ganhava bem e pronto, e não precisava se chatear com isso. Portanto, se quiserem uma sociedade utópica, à vontade, vamos todos emigrar e construímos um país, compramos um país e vamos todos para lá e só deixamos lá entrar quem partilhar destas nossas ideias. Até lá, temos que viver com o que temos e organizarmos em sociedade, com a democracia, e votarmos e usarmos o sistema de partidos e andarmos aqui nesta luta, puxar esquerda, direita, para haver ali uma diferença do como a noite e o dia, o preto e o branco, o yin e yang e essa coisa toda. Portanto, essa linguagem, os donos do mundo, os donos de Portugal, são os portugueses e tudo, é pá, balelas, não somos donos de nada, eles continuam a ser os donos disto tudo, mudam as moscas e o resto mantém-se mesmo. João Vasco. Há uma tentação. Passos Coelho entrou na sua fase Monty Python. Em dois momentos dos Monty Python. Aliás, um deles nem sequer é de Monty Python, é só do John Cleese. Mas o primeiro é, o Coelho está feroz. Vocês lembram-se no final do Holy Grail, não é? Que havia um coelho, que era um coelho terrível, que guardava onde estava o cálice sagrado, não é? E que matou basicamente os cavaleiros da Távola Redonda que queriam ir a buscar. Portanto, Passos saiu da toca, saiu da gruta, tem os dentes afiados e vai à jugular neste momento quem queira ameaçar o seu poder. Portanto, que se lixem as oposições, não é? Que se lixem as eleições. Segundo momento, Monty Python, o John Cleese de Pedro Passos Coelho, é que ele está com muita dificuldade em não falar da guerra, neste caso da prisão de Sócrates. E a cada discurso que faz, aquilo está sempre muito latente. E os donos disto tudo estarem a mudar, porque alguns governaram e ganharam só para si próprios, mas agora ganha-se para toda a gente. O que ele está a dizer é que no governo anterior houve uns que se governaram a si próprios e até estão presos, não é? É o subtexto, é o metatexto, ou o que quiserem, não sei que texto, e Passos não consegue deixar de falar da guerra. Quer dizer, o homem está, aquilo dentro dele, o regozijo é tanto por ter Sócrates detido ou preso em Évora, que ele, a cada discurso que faz, com os seus dentes afiados, os seus dentes de Mónica, não é? Mónica do Maurício, afiados, a querer atirar-se às oposições, ele não consegue deixar de falar do tema. Ora, se António Costa, se Catarina Martins, se Marinho Pinto forem inteligentes, e parece que são, Marinho Pinto vai já com 4,5% das intenções de voto, que é bestial. Não lhe ligam. O problema é, e reporto-me à sondagem da Aximage, a última que se conhece sobre as intenções de voto, é que o PS está com 37 e a coligação está com 36 de intenções de voto. E aqui é que o Costa torce o rabo. Porque depois, esta sondagem é feita já depois da detenção de José Sócrates, é uma sondagem que leva em conta os últimos desenvolvimentos e o tumulto do último mês em Portugal, com o BES, com o juiz Sebolde, com a questão da justiça, o ano escolar completamente marado. E afinal, doutor Seguro, o senhor pode voltar, não está desculpado, obviamente, porque o trabalho que fez era miserável, mas a diferença entre José Seguro e António Costa nas intenções de voto é nula. Portanto, os donos disto tudo mudaram, mas isso não foi preciso o Financial Times dizer, dissemos-o aqui já há muito tempo. O paradigma aqui mudou, o poder mudou de mãos. Agora, e este poder permite a sustentabilidade, ou a sustentação, melhor dizendo, de um governo que fez o que fez, e toda a gente sabe o que fez, a um ponto de distância, isto é, no intervalo de erro, da nova gloriosa oposição dos até amanhã que cantam, Paulo. Bem, deixa-me começar aqui a dizer uma coisa, que é, há uma diferença, parece que nós estamos aqui a confundir, nós e as pessoas confundem aqui dois conceitos. Quando se fala dos donos disto tudo, eu, pelo menos, falo dos verdadeiros donos, os donos, as pessoas, no fundo, que detêm as propriedades, que detêm a riqueza e onde vai parar o produto da riqueza gerada. Pronto, os donos disto tudo são esses.
quem exerce o poder político, o poder judicial, são outras pessoas e essas pessoas não são necessariamente, aliás, não são de todo em todo, donas de coisa nenhuma, quer dizer, são donas delas próprias e da sua coisa. Tentam, evidentemente, melhorar a sua condição de vida quando passam pelos cargos, isso é o que toda a gente faz, é tentar melhorar a sua condição de vida, mas, portanto, é para estabelecer aqui essa diferença. Em relação às sondagens, João Vasco Almeida, deixa-me dizer-te o seguinte, quer dizer, nós tivemos um período, um mês e meio, que é completamente louco, não é? É completamente louco. Mas para além de ser completamente louco e desconcertante, não é? Portanto, as pessoas, perante o desconcerto, perante o desconchave, perante esta coisa louca, tendem portanto, a ficar conservadoras em relação, portanto, àquilo que está. E, portanto, dizem, entre o desconhecido, então, ficamos com este que é mau, mas nós conhecemos, não é? Portanto, há esse efeito, por um lado. Por outro lado, este mês e meio foi particularmente mau para o Partido Socialista, não é? Porque, quer dizer, tivemos a história portanto, da mudança de poder, que é uma coisa que tem sempre efeitos, não é? A mudança, portanto, de liderança no PS é evidentemente que tem que ter efeitos depois na percepção das pessoas, dos eleitores em relação a isso, e tivemos o terremoto, como já toda a gente lhe chama, o terremoto de Sócrates. Portanto, eu diria, olhando para as sondagens e para os 37 e 36, eu diria que António Costa não é que tenha passado um teste, que isto não era um teste à liderança de Costa, mas eu, se fosse a Costa, quer dizer, é evidente que continuava preocupado, mas respirava de alívio. Olha, deixa-me só, desculpa lá, Frederico, deixa-me só dizer uma coisa. Mário Soares dizia com grande propriedade que António José Seguro era mau porque não tinha a maioria contra este governo nas sondagens. Costa é um novo líder, teve esse empurrão. Distanciou-se do elefante na sala e está empatado? As sondagens... Está empatado depois de... Quer dizer, o homem acaba de ficar instituído como líder há 2 semanas ou há 1 semana no Congresso. Vamos lá ver. É líder desde junho. Não é, não. Posso? Não é, não. Eu deixava-vos falar, que vocês não estão a dizer tudo o que eu estou a dizer, mas ao contrário. Não, vá, diz lá, Frederico. Não, é que é espiada. O Paulo disse, o Costa teve aquelas repercussões da luta pelo poder. Quando se fomos buscar bobinar, vamos dizer assim, grande vitória, o PS finalmente aqui está. Costa com 45, 50% de popularidade e o caraças. Pronto. E agora, terremoto, quando o Henrique Neto já dizia, isto já estava-se à espera desta prisão de Sócrates, ou coisa assim. Eu já estava a ver isto acontecer. O que não seria, se Costa não tivesse avançado e o PS tivesse continuado na sua senda de oposição, como estava previsto, com um jovem líder, António José Seguro, por muito mauzinho que ele lhes parecesse ser, por muito fraquinho que ele fosse nas sondagens, por muito pouca simpatia que tivesse do decano da democracia, por muita resistência que houvesse por parte dos socráticos, por muito distanciamento que ele estivesse a fazer de José Sócrates, diz-me uma coisa, Paulo querido, achas que com a prisão de Sócrates neste momento o PS estaria a descer ou a subir? Acho que estaria a descer. Está bem. Eu também acho. É evidente. Infelizmente não queremos saber. Evidente, mas agora vemos que está a descer. Foi por isso que eu não abordei essa linha de pensamento. Eu pensei nela, mas de facto, como nunca podemos saber, não quis ir. Um líder que se tinha afastado do gajo foi preso. Como tu me fizeste a pergunta. O líder que se tinha afastado tinha limpado aquilo tudo. Pronto, está bem. Não está. Como tu me fizeste a pergunta, eu respondi. Estava na mesma, o PS estaria absolutamente na mesma, porque a questão do PS não tem a ver com o António José Seguro, que era pior politicamente que o António Costa, e acho que aí não há grandes dúvidas. Politicamente, do ponto de vista da eloquência, da retórica, da presença. A questão aqui do PS é que o PS, ele próprio, se tem metido nas camisas de 11 varas. O Tosé pô-la numa, que era, não sabia muito bem para onde é que aquilo ia, e esta questão de Sócrates foi mal lidada pelo PS, mas está a ser muito mal lidada. Eu, aliás, já o disse várias vezes, e até é quem de direito.
O PS não pode lidar assim, deixa-me só cá, não pode lidar assim com Sócrates. Não pode. Como é que pode lidar? Eu digo-te como é que pode lidar. É lidável? Como? Não, pode lidar sendo claro. Porque nós não sabemos o que é que o PS institucionalmente pensa. E não pode. Paulo, vamos lá ver uma coisa. O antigo líder, ninguém se lembra de Tosé Seguro, se a gente for aí à rua, as pessoas dizem que o último líder do PS foi o Sócrates. Isso, o Tosé Seguro é um. Coitado, enfim, mas ninguém se lembra do Tosé, já lembramos-nos nós e mais 10 pessoas. E o antigo líder foi, de facto, o Sócrates. Ora, não se lida com um problema destes calando-se. O PS não se pode calar institucionalmente e dizer aquilo que o Frederico aqui glosa várias vezes, foi o que disse a Maria de Belém, que é da justiça e é da política. Não há hipóteses que a sociedade não reaja assim. A realidade não é essa. E o PS decidiu duas coisas. Não faz spin. Não faz spin absolutamente nenhum. Depois mete-se debaixo da mesa. Não pode. A coragem de Mário Soares e de outros. A coragem ou a vontade, ou o tupete, eu chamo-lhe a coragem. De ir lá dizer, este homem, não sei o quê, isto é contra o PS, blá. Politiza de tal forma, tal como Sócrates quer politizar, cada um tem a sua estratégia, que António Costa não pode meter-se debaixo a cabeça debaixo da areia e anunciar ao Expresso. Quer dizer, o Sócrates telefona para o Expresso a dizer não sei o quê, e o Costa telefona para o Expresso a dizer não sei o que mais. Parece que está preso também. Não pode. Porque isto é que leva as pessoas a duvidar da capacidade de decisão de Costa, que é, ok, tens um problema nas mãos, não merecias, não era correto, é uma chatice, não interessa, tens o problema nas mãos, resolve-o. E passou-se um mês. E o que Costa faz é fugir, o líder recém-eleito foge dos jornalistas por causa de um problema. Se ele é assim agora, pensa ao povo, então quando for primeiro-ministro e tiver problemas que são de todos nós, também há de fugir. E isto é que o está a prejudicar. Porque... Ele devia ter sido o primeiro a ir visitá-lo à prisão. Não, ou isso, ou a distância absoluta. Tinha de haver uma... Eu não tenho aqui a fórmula mágica, eu acho que ninguém tem para lidar com o problema. Agora, a fórmula errada é meter a cabeça na areia. Ok, pronto. Eu não sei qual é que é a forma certa, nem sei se esta forma ou esta fórmula é errada. Quero dizer duas coisas. Sim, é evidente, eu acho que a coragem, porque é uma emoção, não é? Ou é percepcionada depois pelos outros como uma emoção, a coragem em política rende. Quando se é capaz de ser corajoso e quando aquilo por que se está a ser corajoso é uma boa luta, a coragem rende e rende muito. Aliás, a política é toda feita de emoção. A política na relação com a sociedade, na relação com os eleitores, é toda feita de emoção. E Costa, que é um pouco tecnicista, é um pouco tecnocrata, é aquele corredor de fundo, de facto não joga com a emoção no terreno eleitoral, como jogaram, por exemplo, Soares e o próprio Sócrates. Isso é verdade, não é? Portanto, veja a gestão da coisa e tal, portanto, quando se chega a Primeiro-Ministro, quando se chega a Ministro ou quando se chega à Câmara, a gestão já não precisa de ser tão racional assim. Mas o caminho para lá chegar já não precisa de ser tão emocional assim e passa a ser mais racional. Mas o caminho para lá chegar é sobretudo emocional. Admito que tu aí tenhas alguma razão. Quero só dizer uma coisa aqui, Não, eu tenho uma nota final. Pronto, se vamos às notas finais, é assim. Então, hoje.li é um endereço de um site, enfim, que tem umas notícias, que vai ser uma coisa, vai ser a agência noticiosa de língua portuguesa global. Não deixem de lá ir. Hoje.li. Li é L-E-E ou L-I? L-I. Eu hoje li. Eu hoje li. Sim. Li é do Liechtenstein? É o domínio do Liechtenstein, precisamente. Hoje.li é um novo site com notícias, site de aplicação com notícias para ler. Vão lá que eu prometo que é uma coisa muito engraçada. Muito bem, estou curioso para ver isso. Pronto. Eu proponho fazermos um dia deste um programa sobre as visitas ao Sócrates. Eu acho que faltam duas pessoas que ainda não foram lá visitar. Uma é António José Seguro. Acho mal que o antigo líder do PS não vá visitar o antigo líder do PS.
e Durão Barroso. Pelo menos porreiro, pá, merecia uma visita. Pronto. Este programa começou com Pedro Passos Coelho e acabou com António Costa e José Sócrates, e isto prova aquilo que eu estou a dizer. Ou Costa se livra do problema e trabalha o problema, ou o problema vai-lhe cair em cima sempre que se começa a falar da governação e de Passos Coelho. Um abraço. Abraço. Um abraço.